Palmeiras 4, Juventude 1, uma vitória que coloca o Palmeiras isolado na liderança com 3 pontos a mais que o Flamengo e 2 vitórias a mais. Bom, antes de começar o vídeo, eu sou obrigado a pedir a vocês que se inscrevam no canal, compartilhem, deem like, comentem qualquer coisa, seja pergunta, crítica, né? Eu gosto bastante de discutir nos comentários, tem gente que às vezes traz argumentos bem convincentes, assim, que me fazem até mudar de opinião. Então é muito legal essa colaboração nos comentários. Me sigam também no Twitter, se vocês tiverem, né, no X, sai_jogando, ou então procurem pelo nome do canal que vocês também devem achar, pra gente poder interagir também, discutir sobre futebol e tática lá. E eu peço para vocês, né, porque, mais uma vez, né, antes de chegar a 500, né, depois a 1000 inscritos, que aí de fato é quando completa a monetização do canal, o YouTube não dá toda a visibilidade necessária para o canal, né? Então eu peço para vocês para poder conseguir alcançar logo essa meta de monetização para que eu possa ser, né, para que o canal possa continuar crescendo, né? Bom, já falei demais sobre isso, eu acho um saco ter que pedir, mas enfim, né, se a gente não faz isso, o canal não cresce e eu não posso trazer cada vez mais conteúdos para vocês. Bom, falar sobre o jogo, né, Palmeiras amassou o Juventude, né, um jogo que foi absolutamente fácil para o Palmeiras, mas isso passa muito, é óbvio, pela estratégia do Abel Ferreira. O Abel tinha uma certa dor de cabeça para o jogo de hoje, né? Não era simples escalar o Palmeiras. Eu acabei não tendo tempo para fazer um vídeo pré-jogo sobre isso, mas tem ótimos vídeos sobre isso no Análise Verdão, né? Eu subscrevo, acho que 99,9% de tudo que eles analisaram para o pré-jogo desse jogo, né? Então, se vocês não viram e quiserem ver, né, as possibilidades que a gente tinha, deem uma olhada no canal deles, que é muito bom. E assim, eu acho que não tem como criticar a escalação do Abel para hoje, né? Eu vi gente criticando no Twitter, né? Eu sou bem crítico, vocês sabem disso, mas eu acho que seria injusto criticar o Abel. E isso por uma coisa muito simples, o Kelvin não estava disponível para o jogo de hoje, de modo que o Giai se fazia necessário na direita, né? Como lateral, não como terceiro zagueiro. De modo que não daria para entrar com outro que não o Mikael ou o Benedetti. E, sinceramente, eu não sei, né? Eu acho que vocês sabem qual é a minha opinião sobre o Mikael, não acho ele nem jogador, eu acho que ele foi muito mal do começo ao fim do jogo, né? Acho que o Mikael, inclusive, é o ponto, junto com o Everton, infelizmente, mais uma vez, os únicos pontos negativos do jogo de hoje, né? Ele muito mal desde o começo do jogo, né, o Mikael, errando passes, todo passe que ele tentava para frente ele errava. Depois no segundo tempo, mesmo com 4-0 no placar, né, o Mikael não conseguia ter uma disputa mais interessante com a bola, né, perdendo bolas fáceis, tomando dribles simples, né? Então, de fato, um jogador que não tem nível para jogar no Palmeiras, né? Como eu falo desde praticamente de quando ele chegou, eu esperei o máximo que eu pude, mas né, o jeito de tocar na bola, né, o jeito de se movimentar, o gesto técnico dele entrega que ele não é um jogador de futebol com nível, como eu venho dizendo, nem para a Série A de Brasileirão, tá? Nem para disputar Z4. A gente viu o Rodrigo San, por exemplo, hoje, né, que foi quem se deu mal na disputa com o Everton, que é um jogador com uma certa qualidade técnica, sabe proteger uma bola, sabe girar, sabe dar um passe, fez o gol, né? Então o Mikael é um jogador que não joga tanto quanto o Rodrigo San, tá? Impressionantemente, né? O Juventude tem um zagueiro bem melhor do que o nosso zagueiro reserva. E aí é um erro de scout muito claro, né? Que eu imagino que o Palmeiras ano que vem se desfará do Mikael. De todo modo, era o Mikael ou o Benedetti, que também é um zagueiro que não passa confiança quando entra, jogador da base. Acho que com uma certa distância dos outros, né, o pior zagueiro da geração dele, né, se a gente for pensar, e até das gerações que vieram antes dele, né, e até dos zagueiros que a gente está formando agora, como o Robson, que eu venho comentando há algum tempo, que é capitão às vezes na base. O Benedetti, ele não chega aos pés de Naves, de Vitor Reis, e nem dos outros que por aqui passaram nos últimos anos, né? Como o Henry, que não chegou a jogar profissionalmente, não sei por onde anda, né? Mas ele teve um problema grave no joelho, não conseguiu dar continuidade. O próprio Michel, que era um capitão na base, não chegou a jogar pelo Palmeiras, acho que chegou até disputar profissional, mas não jogou muito. De todo modo, o Benedetti não é um zagueiro que me passa confiança. Talvez entre Mikael e Benedetti eu tentaria o Benedetti, mas até por uma questão de mercado, provavelmente o Palmeiras vai precisar se desfazer do Mikael. É importante que quando for possível o dê minutos para que ele possa ter vitrine, né? Benedetti é muito jovem, você tem mais tempo para fazer isso. Então a escalação não tinha muito como sair disso, né? Então
se o Kelvin não pode jogar, Giai vai ter que jogar de lateral direito. E aí, uma pequena, né, brevíssima crítica ao Abel Ferreira é que eu gostaria muito de ter visto o Gilberto no segundo tempo. Acho que ele poderia ter tido minutos. Né? Se há como criticar o Abel por alguma coisa hoje, ao meu ver, depois do 4-0, não ter colocado mais jogadores da base. Né, o Abel deu tempo pro Alan, que é um jogador que já pode ter tempo em jogos grandes, a gente jogou o Mundial, né, enfim. O Alan já é profissional, né, não precisaria ter entrado, ao meu ver. Entrou o Belé, né, entrou o outro garoto, que agora que me fugiu o nome, vocês deixem aí no comentário para mim, me lembrem, que também é um grande jogador, né, uma das grandes joias da base do Palmeiras, já está assinado com uma multa gigantesca. Mas poderia ter dado minutos para o Gilberto, poderia ter dado minutos para o Coutinho e para outros jogadores da base, né? Eu acho que depois ali dos 4-0. Luigi entrou, mas também o Luigi já tá no profissional há muito tempo, não vem demonstrando bom futebol, não sei se a questão também dele é psicológica, perdeu um gol claríssimo hoje, né? Ele tem toda de peito, mas poderia ter, inclusive, dominado, né? Enfim. Essa é a minha única crítica ao Abel, né, não ter colocado mais jogadores da base durante o jogo. De todo modo, Giai, né, Bruno Fux, Mikael e Murilo, não tinha como fugir disso, e Piqueires na lateral esquerda. Aí você pode falar, bom, mas 3 zagueiros? Você não tem nenhum 5, né, e aí é mais uma explicitação do mau planejamento para a temporada. Ninguém previu que Emiliano Martínez e Aníbal Moreno poderiam ser convocados, né, jogadores de Uruguai e Argentina. A gente sabia que poderiam ser convocados. E mesmo se só um fosse convocado, o outro pode estar suspenso, o outro pode estar machucado. Né? Não dá para você ter só 2 5 se os dois, ou ao menos um deles, está no radar das seleções, e se você não tem um 5 claro na base. Né? O Palmeiras não tem um jogador como tinha Danilo, Menino e Patrick de Paula lá atrás, na base. Tem o Coutinho, que eu gosto muito, mas não é exatamente um 5, né? Então, o 5 que a gente tinha da base, a gente mandou pro Bragantino em troca do Lucas Evangelista, que é o Fabinho. Não teria me desfeito do Fabinho justamente por causa disso. Né? Aqui nem é uma crítica ao Evangelista, né? Mas, enfim, o Palmeiras não tinha 5, então se fazia necessário entrar com 3 zagueiros. E o Bruno Fux, de fato, não foi exatamente um terceiro zagueiro, né? Ele jogou na função, claro, um pouco mais defensiva do que o Aníbal Moreno, né? Caçando menos, mas numa função muito parecida com essa função mista, né, que o Aníbal faz. Às vezes descendo para o meio da zaga, às vezes se mantendo como um 5, de fato, armando o jogo, e nisso ele é muito bom. Né, de fato, o Bruno Fux deu passes importantes, inclusive para o Bruno Rodrigues, né, não no gol, mas deu passe para ele bem importante numa jogada que o Bruno consegue dominar e quase faz um belo gol. Né, então, gostei, né, da partida do Fux, e acho que se impõe cada vez mais uma titularidade nele, né, porque se ele não oferece menos do que o Murilo hoje defensivamente, ainda que eu acho que o Murilo é mais zagueiro do que ele, né, mas nessa temporada vem muito mal, ele oferece muito mais ofensivamente do que o Murilo, que tem errado passes bobos, né, inclusive falhou no gol do São Paulo, no primeiro gol. Então, para mim é muito claro que o Fux hoje precisa ser titular, é uma das boas notícias, marcou o 4º gol, o que dá mais confiança, né? Dando bons passes, conseguindo quebrar as linhas, né? Ajudando o jogo a fluir mais, né? Então, o Palmeiras teve um jogo extremamente fácil, né, em relação ao Juventude, mas como eu falei, isso passa pela construção do jogo do Palmeiras. O Juventude é um time que, apesar de vir perdendo, é um time que costuma vender caro as suas derrotas. Tem derrotas gigantescas aqui e ali, o que é natural, mas é um time que, por exemplo, o São Paulo mesmo ganhou de 1-0 do Juventude lá no Alfredo Jaconi, né? Tudo bem que aqui a gente estava jogando em casa, enfim, mas o Palmeiras tem acho que 14 ou 13 jogadores, né? Então o Palmeiras soube fazer o jogo ficar fácil. Né? E o Bruno Fux entra nisso, porque quando você joga com um time fechado como o Juventude, principalmente em casa, um cara que tem essa capacidade de quebrar linhas faz toda a diferença pro jogo. E o Fux, acho que é o único que a gente tem ali dos 5 para trás, porque nem o Emiliano nem o Aníbal tem feito isso muito bem, né? Ainda que o Aníbal tenha feito aqui e ali bons cruzamentos, ele tem dificuldade nesse passe que quebra linhas. E aí a gente vai pro 8, o Andréas Pereira, que, bom, é um jogador que não tem muito o que comentar, né? É um jogador para o futebol brasileiro, extra classe, é um jogador nível seleção brasileira, acho que muito provavelmente vai estar na Copa, né? Um meia muito interessante, um meia completo, sabe fazer tudo no meio de campo, não comprometeu em nada defensivamente,
Eu vinha comentando aqui que a saída do Evangelista, né, que é uma saída bastante triste, porque ele estava evoluindo muito, né, taticamente principalmente, como eu falei, com o tempo essa evolução tática se resultaria numa evolução técnica também, com a confiança crescendo, né, infelizmente ele se machucou, mas o Palmeiras, em relação a time, não a elenco, perderia pouco, porque o Andréas conseguiria substituir o Evangelista com primor e ainda com muito mais qualidade, né, em todos os sentidos. E vem fazendo isso muito bem, cada vez mais encaixado no sistema. E aí a gente tem lá na frente Felipe Anderson, Veiga e Maurício. Maurício que simplesmente não jogou o primeiro tempo, né? Muito mal o Maurício no primeiro tempo. No segundo tempo, quando ele resolveu jogar, o Palmeiras fez 2 gols em 10 minutos. E o Veiga, que se não vem fazendo grandes partidas, vem conseguindo aqui e ali números, né? Então, aqui e ali ele dá passe, ele faz gol. Por isso que eu falo que é um jogador que, enquanto tá no elenco, ele não pode simplesmente ser descartado. Também não acho justo a gente simplesmente, né, vocês sabem que eu não sou nada saudosista, né? Eu acho que o jogador ele tem que ser cobrado dia a dia, e o clube dia a dia, se quiser continuar sendo grande, gigante como o Palmeiras é, a cobrança tem que ser do tamanho do clube. Por isso que eu sou crítico o tempo inteiro aqui, porque eu quero cada vez mais do Palmeiras, né? Eu não vou estar feliz com Brasileirão e Libertadores se a gente pode ganhar Brasileirão, Libertadores e Copa do Brasil. Não era o caso esse ano, né? Eu vou ficar muito feliz esse ano se o Palmeiras ganhar Brasileirão e Libertadores. Mesmo que ganhar só um dos dois, eu acho que é justo pela reformulação que vinha sendo feita e tal, né? Mas a crítica, ela sempre é do tamanho do clube, né? Do tamanho do que o clube pode fazer. E o Veiga é a mesma coisa. A gente vai criticar o Veiga dado aquilo que ele pode oferecer. E o fato é que, como reserva, eu acho que ele pode cumprir a função. Seja ali como um segundo atacante, seja como meia aberto pela direita, que é uma posição que o Abel ainda não conseguiu concretizar de fato, nem com o Facundo, nem com o Maurício. Eu acho que o Alan é o cara para a posição, inclusive para entrar jogando, né? Dependendo do jogo, talvez o Maurício em casa, talvez fora o Alan, por uma questão de transição e por uma questão de jogo associativo em casa, né? Enfim. Mas um bom jogo do Veiga, né? Conseguiu fazer o gol que o Maurício não fez. O Maurício muito displicente, devolveu uma bola nas mãos do Jandrei. Uma bola que o Jandrei estava fora do gol, era só encobrir, ele não conseguiu com a direita, ele devolveu na mão do Jandrei, né? Então, um mau primeiro tempo do Maurício, um ótimo segundo tempo do Maurício, mas uma partida regular do Veiga como ele vem tendo, e conseguindo transformar essa regularidade, ainda que bem baixa, né? Uma regularidade de baixa intensidade, de baixo nível competitivo, né? Mas não por isso perdendo confiança, né, transformando isso em gol, em pré-assistência, em assistência, né? Então não acho que tem que ser titular, nem perto disso, nem um 12º jogador, mas o Veiga continua sendo um jogador importante para o elenco, porque a gente sabe que se sobra uma bola ali na entrada da área, a chance do Veiga fazer esse gol talvez seja maior do que quase todos os outros do elenco, né? Claro que hoje a gente tem Andréas, tem o Flaco Lopes finalizando muito bem, mas não são tantos assim que tem uma finalização tão boa quanto a do Veiga. E aí a gente tem o Bruno Rodrigues, né? Bom, nem não preciso falar muito do Felipe Anderson, um jogador extremamente regular. Quando ele vai mal, ele faz um jogo nota 7, né? Então não tem muito o que dizer. Geralmente quando ele vai mal é porque ele tem uma função tática muito importante que o prende, né? Não consegue exercer um jogo ofensivo. E hoje, mais uma vez, mais uma aula do Felipe Anderson, um jogador que eu sou fã, né? E quando ele não aparece é porque a função tática não permite que ele apareça, né? E aí a gente chega no Bruno Rodrigues, que eu acho que é a grande história da noite, né? Depois de 2 LCAs, se eu não me engano, acho que nos 2 joelhos foi LCA, 2 anos praticamente parado, ele volta, e volta muito bem, já não é o primeiro jogo que ele entra bem. E antes dele fazer o gol, né, eu já tava esperando terminar o primeiro tempo para comentar como ele tava indo muito bem no primeiro tempo, né? No meio de uma zaga bastante forte e bastante povoada, ele conseguindo encontrar espaços para dominar bolas, como naquele passe que eu falei do Fux, né? Ele domina de peito na área, consegue manter a bola para si, mesmo com o zagueiro pertinho dele, né? Mostra um pouco de confiança, tenta jogadas individuais, pedala ali na entrada da área, corta pro lado, chuta, faz jogadas corretas, toma boas decisões, e aí ele é presenteado com um gol ainda no primeiro tempo, uma falha bizonha do Jandrei, né, que talvez, até uma sugestão ao Arnaldo, né, que talvez ele pudesse pedir uma investigação ao Jandrei, né, que permitiu aí a vitória ao Palmeiras. O Arnaldo, que está bem suspeito em relação ao que vem acontecendo no Palmeiras, né, talvez tivesse que investigar o Jandrei, que inclusive é do São Paulo, né, então como é gostoso fazer gol em São Paulino, né, enfim. Uma falha bizonha do Jandrei e um gol para lavar a alma do Bruno Rodrigues. Um gol bastante importante, acho que no momento mais importante, inclusive, né, e eu acho
É muito interessante a gente, se vocês voltarem lá atrás, né, na primeira Libertadores do Abel, o próprio Breno Lopes ele vai fazer um gol naquela reta final de temporada que vai dar confiança a ele, né? Então, eu não tô falando aqui, não tô querendo ser né, prever o futuro, não tô falando que o Bruno Rodrigues vai fazer o gol da Libertadores, nada disso. Mas ele vai ser importante pro restante da temporada, porque a gente não tem um centroavante, simplesmente, né? Então, ele vai ser um jogador que precisará ter confiança. E o gol de hoje, para além do jogo, traz essa confiança necessária no momento mais precioso, certo? Que isso poderia acontecer. Né? E isso acontece várias vezes, né? Vários jogadores menos importantes no elenco fazem gols em momentos decisivos e depois contribuem para o restante da temporada, para conseguir um bom resultado, né, ali no curto prazo. Então acho fantástico, acho que a maior boa notícia de hoje, né, para além da vitória, para além dos três pontos, para além do ótimo jogo tático e técnico do Palmeiras, né, quero falar mais um pouquinho da parte tática antes da gente finalizar o vídeo, é o gol do Bruno Rodrigues. Né, acho imprescindível que esse cara volte a ter confiança para jogar bola, para pisar, né, porque depois de 2 LCAs, qualquer queda ele pode achar que estourou, né, então é muito importante, acho a melhor boa notícia que poderia ter é uma vitória com o gol do Bruno Rodrigues. E só para salientar, não só ele, né, eu acho que o Felipe Anderson estava precisando de uma confiança ali na cara do gol. A gente sabe que, tipo, apesar de tudo que eu falei sobre o Felipe Anderson, ele perdeu muitos gols, né, nessa volta ao futebol brasileiro. Então, chegar nas redes também é importante para o Felipe Anderson, que eu acho que cada vez mais confiante, cada vez mais entendendo, né, seu papel ali no time do Palmeiras, hoje faz um belo gol, e para cada vez melhorar mais. E aí tem o Fux também fazendo gol, outro que talvez precisasse só de mais alguma coisinha ali para completar a confiança total, e acho que hoje não se justifica mais a reserva do Fux. Né? Então, Bruno Fux precisava, fez o gol. Bruno Rodrigues precisava, fez o gol. Felipe Anderson precisava, fez o gol. Né? E a gente tem o primeiro gol, na verdade, para abrir o jogo, né, com o Veiga, que é mais um que precisava reforçar a confiança para poder contribuir no final da temporada. Então, um jogo fantástico, né? Que não só traz os 3 pontos, isola o Palmeiras na liderança, como dá confiança para pontualmente todos aqueles jogadores que precisavam. Menos um. Né? E aí eu quero falar rapidamente sobre o Everton mais uma vez. Eu sei que é chovendo molhado, eu sei que eu já falei muito sobre isso nos últimos vídeos, mas ele vem falhando jogo a jogo. Já não é mais mês a mês, já não é mais semana a semana, não é de 15 em 15 dias. É jogo a jogo. O Everton falhou, para mim, falhou com uma certa, inclusive, ênfase assim, no gol do Luciano. Além da falha do Murilo, a leitura da jogada do Everton é absolutamente bizonha. Né? E eu falo isso porque eu sei que o Everton ele não é um jogador do nível do Jandrei. O Everton é um jogador de nível de seleção brasileira. E quando ele estava no auge, eu achava que ele deveria, inclusive, ter sido jogador da Copa, né? No lugar do Alisson. Porque eu acho que é um jogador que naquela época pegava bolas que o Alisson não pegava, ainda que o Alisson é um jogador 9 quase que sempre, né? O Everton tá no auge, pra mim ele é jogador de seleção brasileira, tá? Vocês podem discordar, eu não sou muito fã do Alisson, enfim, nem do Ederson, são grandes goleiros de clube, mas nunca mostraram na seleção brasileira o que poderiam mostrar, e o Everton, por outro lado, era um jogador que no auge, pra mim, é top no mundo, assim, tecnicamente, né? Tem questões aqui e ali, é um jogador que não pega pênalti, mas enfim. E por isso a minha cobrança é tão forte em cima do Everton. O jogo contra o São Paulo deixa muito claro, né, mais uma vez, e como eu falei no pós-jogo, que o problema dele não é técnico nem de idade. Porque aquele erro é um erro de quem não está conseguindo ler o jogo. É um problema de decadência mental mesmo, né? Psicológica. É um jogador que claramente está inseguro. Não sabe, não tem a segurança de ler a jogada, de tomar uma decisão rápida. Né? Esse meio segundo que ele duvida da decisão e ele vai chegar atrasado na bola. E hoje, mais uma vez, ele sai errado na bola, ele coloca em jogo, inclusive, a saúde física do Rodrigo Sá, né, que deveria, inclusive, ter sido tirado de campo, né, ele se mantém mesmo com a intenção do médico de tirá-lo de campo, né, e, cara, não dá, porque você imagina o Palmeiras contra a LDU na altitude, com esse time que é totalmente lateralizado e rápido pelas laterais, cruzando bola à torta e à direita, na altitude, com o Everton tendo essa confiança para sair na bola,
eu acho extremamente perigoso, né? Não vai ser de outra forma, o Carlos Miguel nem estreou pelo Palmeiras, então não existe nenhuma possibilidade do Abel colocar ele para jogar, mas se tem algo que para mim acende um sinal de alerta, é o Everton. Né? O Palmeiras está cada vez mais entrosado, cada vez entendendo melhor as sutilezas do esquema, só que o Everton está cada vez pior, ele vem piorando, ele vem falhando com mais frequência. Né? E não por acaso, ele é a marca talvez maior pontualmente, né? Claro, porque tem vários erros no Mundial, mas ele é uma marca no Mundial. O gol que ele toma no Mundial é um gol que não se toma, que não existe num momento tão importante. O Palmeiras tinha empatado o jogo, ele toma um gol que simplesmente não dá para tomar. Né? E isso, como eu falei, que vinha acontecendo com uma certa uma pausa, tá cada vez mais recorrente e já tem sido jogo a jogo, certo? Vou mostrar para vocês rapidamente, então, o campinho aqui pra gente falar um pouquinho mais de tática, mas a verdade é que não tem muito o que falar, né? Bom, a escalação do Palmeiras, então, todo mundo sabe, eu acho que foi mais ou menos assim, mas aqui eu acho que o Veiga estaria aqui no lugar do Maurício, o Andreas Pereira mais centralizado e o Maurício também mais centralizado, né? Acho que só isso aqui que não tá preciso no SofaScore, né? O Everton com uma nota totalmente discrepante, assim como o Mikael, né? De fato não é sempre que essas notas aqui elas revelam o que foi o jogo, mas hoje de fato revelam, né? Não concordo 100% com esse melhor do jogo do Veiga aqui, né? Como eu falei, um jogador muito regular, mas ainda abaixo fisicamente, né? Não conseguindo fazer as funções táticas com tanta qualidade quanto os outros, né? Mas hoje é um jogo, talvez o melhor dele em muito tempo. Até não sei quem eu colocaria como melhor jogador do jogo hoje. Talvez o Bruno Fux, para ser bem sincero. Mas não sei quem seria o cara do jogo, né? Até se vocês puderem, deixem nos comentários. E aqui quando a gente vai pro campinho, né? A gente vê que a posição média é muito parecida com o que vinha jogando. E era aquilo que eu tava falando. O Palmeiras ele vai com 3 zagueiros, mas ele consegue complementar a falta do 5 com o Bruno Fux. Então não é de fato um jogo com 3 zagueiros. Assim como não seria se fosse com Giai e Kelvin, né? Acho que se tinha um jogo para jogar com dupla de lateral era hoje. O Giai consegue oferecer defensivamente aquilo que nem Marcos Rocha nem Mike ofereciam, né? Então faz algum sentido jogar com o Giai ali como terceiro e o Kelvin como um lateral ala, né, porque tem qualidade ofensiva para isso, mais do que o Mike, inclusive, mais do que o Marcos Rocha, ao meu ver, pelo menos. Mas o Abel não joga de fato com 3 zagueiros, acho que aqui é a grande sacada dele. Ele coloca o Fux para fazer essa função mista, que o Aníbal Moreno já vinha fazendo. E querendo ou não, tudo bem, é um jogo em casa, com um time que ia se fechar, tem todo um contexto para isso funcionar, certo? Não vai dar para jogar assim contra o Flamengo, contra o Cruzeiro, com Fux de 5/terceiro zagueiro. Mas nesse contexto, o Fux era inclusive mais interessante do que o Aníbal Moreno, porque o Aníbal Moreno aqui ele daria intensidade de marcação, ele daria mais poder de destruição, mas ele não daria o poder de construção que o Fux deu e que foi muito importante na hora de jogar contra esse time, numa linha de 3 e depois numa linha de 6 jogadores, como vocês estão vendo aqui no campinho do Juventude. Então, esse passe vertical que quebra linhas do Fux é por onde passa praticamente toda a possibilidade do Palmeiras de construir um placar, inclusive largo, contra um time que se posiciona muito bem atrás, né? E por isso que eu acho até que talvez ele tenha sido o melhor jogador do jogo hoje. E aí a gente tem os 2 zagueiros de fato, né? Se você considerar o Mikael jogador de futebol. O Giai, e aqui é uma coisa que eu não consigo entender muito, para ser bem sincero, assim. A gente vê que o Giai, ele subiu mais hoje até do que o Piquerez, né? Numa posição média aqui, né? Teve menos função defensiva. Tudo bem, entendi. Isso daqui me explicou. Né? O Piquerez teve mais função defensiva e não pôde subir tanto porque do lado dele tinha o Mikael. Por um segundo isso fugiu da minha cabeça, tá tudo explicado. Né? Não é culpa do Abel, é porque o Mikael não dá segurança a ninguém para subir e deixar a zaga desguarnecida. Né? Então, de fato, tá explicado. Por isso que é bom às vezes vir ao campinho. Né? O Felipe Anderson fazendo a função de sempre dele, cada vez mais como meia, e isso me alegra muito, né, porque poderia, né, se aqui, por exemplo, estou falando do Mikael, como ele não deixou o Piquerez subir, isso poderia ter tido como consequência uma lateralização e um atraso para o Felipe Anderson, e não foi o que aconteceu. Isso foi compensado com quem deve compensar, né, a posição defensiva, que é o lateral, que é o Piquerez, permitindo ao Felipe Anderson fazer sua função de meia, certo?
GI, enquanto o Abel colocar o GI para jogar ofensivamente, ele só vai acabar com o jogador. Hoje, porém, não tinha o que ser feito, tá? Se o Gilberto tivesse já estreado pelo Palmeiras, até poderia ter jogado ao menos meio tempo, né? Talvez segundo tempo, mas não tinha o que fazer. O Palmeiras não tinha jogador para colocar na função. Se o Palmeiras tivesse zagueiros no elenco, né, não Mikael e Benedetti, o Bruno Fux poderia fazer a lateral direita, faz muito bem essa lateral direita defensiva e criativa, né? Algo que o Marcos Rocha fazia bem no Palmeiras, assim, bem, né? Eu não sou nada fã do futebol do Marcos Rocha. E que o Danilo fazia muito bem na Juventus e na seleção brasileira não conseguia corresponder. O Andreas Pereira, se vocês acompanham as análises aqui, vocês sabem que é basicamente o campinho dessa função que o Evangelista cumpria, cada vez que vinha cumprindo cada vez mais no Palmeiras, já cumpria no Bragantino, né? Um pouco mais ofensivo, mas uma função que cumpre todo o quadrado aqui central do campo. E o Veiga como esse meia pela direita, que é a função que vem cumprindo geralmente o Maurício, ou o Facundo Torres, ou o Alan, enfim, o Abel parece que talvez a única lacuna no elenco, no time principal, né? Ainda é a posição que falta achar o titular. E o Maurício aqui na função do Flaco, muito parecido, inclusive, se vocês vêm acompanhando, vocês sabem que o Flaco vai ocupar todo esse meio campo ofensivo, até um posicionamento um pouquinho parecido, né, só que mais ofensivo e menos retangular, né, do que o do Andréas ou do Evangelista, né, um quadrado também no meio de campo, né, um pouquinho mais ofensivo, que é a função do Flaco, esse misto de 10 e segundo atacante. Bom, é isso, eu acho, né? Não tem muito o que acrescentar sobre esse jogo. Eu acho que o Abel foi muito feliz nas escolhas. Como eu disse, mesmo tendo o Aníbal, eu acho que a escolha pelo Bruno Fux ela é muito acertada e ela demonstra que é, inclusive, uma possibilidade para o futuro. Né? Se você tem um revés contra a LDU no jogo de ida e precisa jogar por um 2-0, mesmo que seja por um gol de diferença, né? Por um empate lá e você precisa fazer o resultado para não ir para os pênaltis, talvez, né, o Bruno Fux ali possa garantir essa capacidade de criação, de jogo de infiltração, principalmente se você tem para receber essa bola jogadores como Vitor Roque, Flaco Lopes, ao invés de Maurício e Bruno Rodrigues, que oferecem menos, e tendo ao seu lado Murilo e Gomes, né, para cumprir essa função, ou até mesmo o Giai, né, complementando a direita como um terceiro zagueiro, e aí com o Kelvin na direita, ou com o Alan na direita, né? Então esse jogo mostra algumas possibilidades para jogos específicos, sem de fato um 5-5, como Emiliano e Aníbal, né? Então eu acho muito interessante essa sacada do Abel. Você complementa o lugar no campo, né? Você ocupa o lugar do campo, sem você perder necessariamente defensivamente num jogo em que um time vai se propor praticamente 100% do tempo a defender, né? Então, para além da superação dos desfalques, acho que o Abel encontrou uma alternativa interessante para jogos que ele precisa buscar o resultado. É isso, eu convido vocês para terça-feira, né, live às 8 no canal do Sai Jogando, que está na descrição. Se você ainda não se inscreveu também lá, se inscreva. E de quinta-feira também o Marco está sendo âncora das lives do Sai Jogando, agora 2 por semana. Então, terça às 8, quinta provavelmente às 8, a depender dos jogos da rodada. E por hoje eu fico aqui, boa noite a todos e um abraço.